teorema do valor intermediário é um teorema óbvio, simples e super importante. O que ele diz, bom, se você tem um plano, tem uma reta cortando o plano, e se um ponto está de um dos lados do plano, se ele quiser passar para o outro lado, continuamente, vai ter que cortar a reta em algum ponto. Mesmo que ele venha rebolando, tentando fingir que não vai, ele corta. Mas esse teorema precisa ser demonstrado. E uma boa explicação de por que ele precisa ser demonstrado é o seguinte: a gente entende perfeitamente que se você quiser resolver a equação x2 mais 4 igual a zero, isso não tem solução real. Tem solução lá nos números complexos, mas não tem. Imagina que você pense o mundo só de números racionais. Então, se você quiser resolver a equação x2 menos 2 igual a zero, também não tem solução, porque mais ou menos raiz de 2 não é número racional, então está lá no mundo dos outros números que não existem. Mas acontece que no nosso mundo real, o menos raiz de 2 e o raiz de 2 tem que existir. Então, para isso existem os números reais, e por isso esse teorema tem uma demonstração que exige propriedades que os números racionais não têm. E bom, a demonstração de que o raiz de 2 existe, todos nós sabemos fazer. Você dá uma primeira aproximação, raiz de 2 está entre 1 e 2, aí você divide o intervalo entre 1 e 2 em 10 pedaços e vai testando 1,1, 1,2, e aí você vê que está entre 1,4 e 1,5. E aí você repete o procedimento. E com isso você constrói uma sequência de intervalos encaixantes. Vamos fazer a demonstração erudita, mas ela é essencialmente essa. Só que em vez de dividir em 10, a gente divide em 2. É um algoritmo. Você começa com o intervalo AB e faz A0 igual a A, B0 igual a B. Em seguida pega o ponto médio e testa. Se for negativo, você faz o próximo A igual a esse ponto médio. No nosso caso, A1 vai ser o C0. E repete o B1 igual a B0. Bom, se por acaso f de C fosse zero, acabava. Olhando aqui na nossa figura o próximo passo, se você pegar o próximo ponto médio agora, entre A1 e B1, o f dele é positivo. Então, a gente vai ter o quê? Que o A2 repete o A1 e o B2 vai ser o C1. E assim você vai. Repara que com isso, se você nunca encontrar um CN que é f de zero, porque aí acabou a história, cada intervalo está contido no anterior, então são encaixantes. O comprimento dos intervalos é b menos a sobre 2 elevado a n tende a zero. Então você faz C, a interseção desses intervalos encaixantes, e acontece o seguinte: C está entre todos os ANs e todos os BNs. Como a F dos ANs é sempre negativa e a F dos BNs é positiva, números negativos, você pode vir ali com menos 1, menos 0, menos 0, você até pode chegar em zero, mas acima de zero você não chega. E os BNs vêm positivos, eles até podem chegar, né? Os F de BN vêm todos positivos, eles podem até chegar no zero, mas negativo não pode ser. Então, o f de C, por continuidade, é maior ou igual a zero e menor ou igual a zero. Então, ele é zero. Essa é a demonstração. Repara que esse último argumento
até merece uma pensada. Bom, por uma questão de erudição, vamos fazer uma segunda demonstração sem intervalos encaixantes. Nesse caso, vamos até pegar uma função que tenha vários zeros. Nem são tantos assim, que só tem 5, mas pode ter até infinitos. E vamos fazer uma coisa bem mais abstrata. Pega o conjunto dos pontos em que a f é menor ou igual que zero. Ou seja, esse conjunto aí destacado. Repara que ele contém todos os zeros. Então, se a gente pegar o supremo desse conjunto, já que ele certamente é não vazio e é limitado superiormente, esse supremo vai estar acima de todos os elementos de A, então vai estar acima de todos os zeros. Quer dizer, se ele for um zero, ele vai ser o maior dos zeros. É uma observação interessante. Você pode tentar depois uma demonstração que pegue o menor dos zeros. E aí, olha só, se o f de c fosse menor que zero, então o f de c menor que zero, ele não pode ser b. Então tem pontos, né, à direita dele, certamente. E nesses pontos, como ele é menor que zero, se você pegar um delta pequenininho, entre c e c mais delta, todo mundo vai ser negativo. E aí vai ter pontos de A à direita do nosso C, o que não pode. A outra possibilidade seria f de c maior que zero. Aí você teria o seguinte, não pode ser A. Então tem pontos à esquerda dele. E nesses pontos à esquerda dele, se f de c é positivo, se você pegar um delta pequenininho entre c menos delta e c, a função ainda é positiva. E aí você não vai ter pontos de A entre c menos delta e c, o que é impossível, porque o c é o supremo. Então, se você pegar caras menores do que ele, tem que ter pontos acima desses caras menores. E essa é a demonstração. Tem um detalhe técnico que é importante. Essa ideia de que se a função é contínua e num certo ponto ela é diferente de zero, digamos negativa, então, perto daquele ponto, o sinal se mantém. Quer dizer, se f de c é negativa e f é contínua, então, antes de c ela já era negativa, e um pouco depois de c vai continuar negativa. Mesma coisa, se a função é contínua em c e é positiva em c, então é porque um pouco antes de c ela já era positiva e um pouco depois vai continuar sendo. Esse é um leminha bem importante.